Só para te avisar, você está me ouvindo? Tô Eu vou assim. ter que sair, entrar e sair, porque eu estou num outro evento revezando com o Giliard, tá? Daí ele vai começar agora. Tranquilo. Eu vou sair às 7h15 e eu volto. Aí você tem que liberar para entrar, né? Depois que eu te aceito uma vez, eu não preciso aceitar mais, mas se precisar, eu aceito sim, Tá, qualquer coisa eu te aviso no Zap. no Zap. Beleza. Beleza, obrigada. Eu vou esperar a Delza, ela já tá chegando. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Delza. Oi, gente. Hoje a gente vai começar pontualmente às 7 horas, porque a Delza ela tem um compromisso. Então, eu sei que geralmente o pessoal chega um pouquinho atrasado, mas a gente vai disponibilizar a gravação do YouTube para quem perdeu o início. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3 da obra Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. E a gente vai ter novamente a Delza, nossa convidada especial. Hoje eu preparei melhor o currículo dela aqui. Vamos contar com a Delza, que ela é socióloga, historiadora e militante. Ela integra o Laboratório de Utopia, o NEPESC, e ela pesquisa saúde mental e cárcere com ênfase em gênero e raça. E lembrando também que a gente vai depois disponibilizar no YouTube, e eu vou colocar aqui no chat a lista de chamada. E podemos começar, Delza. Seja bem-vinda e todo mundo seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença, pessoal. E também apresentar, né, o Giliard, o nosso intérprete. E além dele, vamos ter também a Stephanie e agradecer imensamente a participação deles hoje aqui no nosso encontro. Boa noite, então, a todo mundo, a todas, todos e todes. Agradecer a organização do espaço, pelo Centro Acadêmico de Administração Pública, pelo coletivo também da Administração Pública, né, que é quem pensou esse espaço exclusivamente, mas particularmente que é a galera do movimento Mulheres em Movimento,
e agradecer ao pessoal que está fazendo aí, garantindo acessibilidade, né? Então, os dois intérpretes estão mediando, o Giliard e a Stephanie. Como já foi apresentado pela Isabela, hoje a gente vai falar, então, do capítulo 3. Tem um link chamado aqui no chat. A gente vai falar do capítulo 3, que está intitulado no livro Mulheres da Classe como Classe e Raça no início da campanha pelo direito das mulheres. Esse capítulo é um dos capítulos que a Davis dedica para demonstrar, tipo, como que dentro do processo da campanha pelo direito das mulheres, a classe, inclusive, foi propulsora pela garantia dos direitos que hoje a gente entende como direitos femininos ou direito de mulheres. Está colocado como direito de mulheres porque até então não existia um movimento chamado feminista, né? Inclusive, nesse espaço, né, nesse processo histórico que está sendo narrado no capítulo 3, que a gente começa a ver os primeiros vestígios de luta pelo direito ao voto. E as mulheres negras ainda não estavam inseridas e a gente ainda contava com uma segregação racial muito forte nos Estados Unidos e, sobretudo, para as mulheres negras, isso recaía de uma maneira ainda mais complicada. Então, o livro, esse capítulo, ele começa com uma citação do livro História do Sufrágio Feminino, que é uma narração de duas mulheres, né, de classe média, branca, enfim, até então consideradas ativistas para a época, e elas começam narrando assim: naquela noite, caminhando lado a lado pela longa Queen Street e relembrando as emocionantes cenas do dia, Lucrécia e Elizabeth decidiram realizar uma convenção pelo direito das mulheres em retorno aos Estados Unidos, já que os homens que elas haviam acabado de ouvir tinham demonstrado uma grande necessidade de ser instruídos nesse assunto. Começava assim, e ali, o trabalho missionário pela emancipação da mulher na terra dos livres e lar dos valentes. Essa é uma citação que está presente nesse livro, História do Sufrágio Feminino, escrito por essas duas mulheres brancas de classe média. E a Davis, ela começa, então, tentando mostrar como é que essa frase ela acaba sendo colocada de maneira super literal e pouco contextualizada para o que de fato estava acontecendo na época. Então, a Davis, ela vai narrar que na Convenção Anti-Escravagista Mundial, que ocorreu em Londres em 1840, a gente ainda não tinha a presença forte de mulheres em espaços públicos de uma maneira geral. Essas mulheres estavam dentro de um ambiente doméstico. E por estar nesse ambiente doméstico, elas ainda não tinham conquistado os direitos políticos delas, de votar, nem de muito menos participar de qualquer coisa sem a autorização, né, dos homens. Aí a Davis situa quem é essa, então, Lucrécia, que era uma abolicionista, e aí a Davis vai dizer, olha, tem um problema muito sério da narração da Elizabeth e da Susan, porque elas colocam a Lucrécia como uma mulher que foi despertar para pensar as pautas das mulheres a partir dessa convenção. Só que quando a gente pega a história da própria Lucrécia, a gente identifica uma mulher que desde a sua juventude, desde muito nova, ela já entendia a importância de lutar pelo direito das mulheres. O que a gente pode dizer é que essa convenção, ela, digamos que ela foi o processo que significou o arremate, né, de todos os acúmulos que já estavam colocados naquele momento. Então, a gente tem uma série de mulheres que já estavam pensando aquilo, mas que ainda não tinham encontrado, de repente, um espaço que possibilitasse que elas pudessem dar voz para essas pautas. Então, a partir do momento que ocorre essa Convenção Anti-Escravagista Mundial em 1840 em Londres, uma série de debates puderam ser colocados ali. E aí eu quero dar um destaque, assim, para mostrar o quanto que a luta racial, ela não está distante, ela não está de forma alguma dissociada da luta de gênero, porque a gente percebe aqui que a convenção era para tratar da luta de escravagista, mas o tempo inteiro esse capítulo vai narrar os direitos das mulheres sendo inseridos ali naquele contexto. Isso só demonstra que a interseccionalidade já era possível, inclusive ocorreu em diversos momentos, né? Da mesma maneira como o capítulo 6, o capítulo 7 vai mostrar que
em alguns momentos a interseccionalidade não foi colocada e as consequências disso para o que a gente vive hoje. E aí a Davis ela segue tentando mostrar essa biografia da Lucrécia, dizendo que, na verdade, ela não se tornou uma ativista em 1840, ela sempre foi uma mulher, que a gente diria hoje, uma mulher de luta, e a posição de homens que estavam presentes nesse espaço, pautando o direito das pessoas que eram consideradas de cor, né, das pessoas negras, aos direitos civis, foi fundamental para que a gente pudesse, nesse primeiro momento, pautar o básico do básico do básico do que a mulher poderia acessar ou não. Isso demonstra, mais uma vez, para nós, no contexto hoje de 2021, o que significa, então, pensar feminismo, pensar um feminismo negro interseccional em diálogo com homens brancos, em diálogos com homens negros. O que isso quer dizer? Né? O que a branquitude tem a aprender com tudo isso, né? E a gente vê aqui nesse capítulo o tempo inteiro que diversas figuras foram se mobilizando em momentos totalmente diferentes e em convenções, porque o capítulo vai falando um nome de convenções diferentes, assim, porque foi uma sequência, né? Essa convenção de Londres aconteceu em 1840, em 1848 a gente vai ter uma outra convenção que vai acontecer em Nova York, onde já vai ter um outro tipo de organização que vai, inclusive, ser impulsionada a partir dessa primeira convenção anti-escravagista. Então, a gente vê que a convenção anti-escravagista, ela possibilitou, inclusive, a articulação política para que mulheres de classe média, mulheres brancas de classe média, pudessem se dar conta de que seus direitos estavam sendo polidos. Não que elas não sabiam que eles já eram polidos, mas naquele espaço ficou visível, com articulação, inclusive de homens negros e de homens brancos que estavam presentes, que a gente podia juntar forças para lutar por algo maior. Mas calma lá que as mulheres negras, elas ainda nem aparecem assim nesse começo do capítulo, né? Ainda estamos falando de mulheres brancas e de homens que estão minimamente se solidarizando com a pauta. A gente vai ter um cara chamado William, que ele foi o principal apoiador de mulheres nesse primeiro momento. E ele, na condição de alguém que estava podendo participar desse espaço e ter voz, ele se comprometeu com a pauta e ele fez questão de bancar mesmo as coisas que estavam sendo discutidas anterior à convenção. Eu imagino essa convenção como as conferências que a gente tem hoje, né? Então, tem uma série de etapas e nessas etapas preparatórias, as demandas vão chegando e vão sendo minimamente sistematizadas, né? Então, as pessoas levaram para essa convenção, provavelmente, as demandas que já tinham sido debatidas na base, né? Por essas mulheres, por esses homens, por essas pessoas, inclusive, negras. E ao chegar lá, esses homens se dão conta de que, caramba, as mulheres não podem ficar no mesmo andar que a gente, onde vamos fazer essas determinadas falas de defesas dos direitos civis, porque existe toda uma construção que está colocada aqui de que elas não têm direito à voz. O que a gente faz com isso? Eles decidiram, naquele momento, se posicionar de maneira antirracista. Eles optaram por sair desse espaço, né? Não sair no sentido de ir embora, mas de estar naquele espaço e fazer o seu protesto, mesmo que na condição de espectador. Então, eles abriram mão das suas falas a partir do momento que perceberam que as pautas das mulheres não seriam contempladas ali. E aí, essa convenção, ela está ocorrendo, e aí a Davis vai falar novamente dessa Elizabeth, que escreve esse livro sobre a história do sufrágio feminino junto com a Susan, e ela vai dizer, olha, ao contrário da Lucrécia, a gente precisa dizer aqui que a Elizabeth, ela não tinha experiência como ativista. Ela cumpriu um papel importante, ela tentou mostrar aí, né, uma narrativa histórica sobre como foi que se deu a luta pelo sufrágio feminino, mas ela precisa falar também desse lugar dela de mulher bem privilegiada, né? Tanto é que ela viaja para essa convenção porque o esposo dela tinha direito à voz nessa convenção, então ela tinha acabado de casar e ela foi como se fosse tipo uma lua de mel, ela foi para uma viagem de casamento e ela pôde estar nesse espaço. E aí a Elizabeth, a Elizabeth nesse espaço, ela começa a se dar conta
de uma série de lições assim, que tinham sido acumuladas por ela até desde a juventude, porque apesar dela não ser uma ativista, ela já tinha comportamentos que fugiam à regra do que era esperado de uma mulher para sua época. Então, a própria Davis vai falar lá na frente que ela já se comportava de uma forma que não era esperado e não era dado para aquela mulher daquela época. E ela chegou a andar muito com o pai dela, então ela frequentava os lugares que o pai, né, um homem branco de classe média, conseguia frequentar nos Estados Unidos. E ela chegou a cursar direito, ela se aproximou muito de espaços de poder, de política de poder, só que ela casa, e aí é que começa todo o start dela do que está rolando na vida dela, do como o patriarcado, não aparece a palavra patriarcado aqui, né, mas basicamente é isso, que a estrutura do patriarcado está causando na sua vida, na sua decisão sobre o seu próprio corpo. Então ela casa e ela percebe que aquela situação doméstica a qual ela está colocada ali impossibilita ela de viver aquilo que ela tinha programado na sua juventude. Então, antes dela casar, ela, né, participava de espaço político, ela já pensava os lugares dela, já debatia uma série de coisas, chegou a estudar. Então, pensa, ela traçou todo um projeto acadêmico para sua vida profissional, e quando casou, ela se tornou mãe e esposa. E isso deixou ela muito satisfeita. Aí ela está lá nessa convenção, acompanhando seu esposo, numa viagem de uma espécie de uma lua de mel, e ela começa a se dar conta de que não estou feliz com a vida que estou levando, e não estou feliz porque essa sociedade que está colocada, ela não é a sociedade que eu quero que seja para as outras mulheres. A gente precisa pensar numa sociedade onde mulheres tenham o direito de frequentar os mesmos espaços que estão colocados hoje para os homens. A Elizabeth, olha só que maluco, né? A Lucrece, ela tinha muito mais experiência ativista do que a própria Elizabeth, e foi numa condição bem privilegiada ali, mas não sei se a palavra é privilegiada também, porque ela não foi exatamente como uma escolha, eu estou indo porque eu quero. Ela foi acompanhando o esposo, mas ela só conseguiu participar desse espaço porque ela ainda era uma mulher branca, né? Ela não era uma mulher negra. E ela, acompanhando esse esposo, ela começa a refletir muito sobre a sua própria condição feminina. E ali ela se dá conta de que, poxa, essa luta racial que está colocada aqui pode ser um ponto propulsor para a gente encarar na luta pelo direito das mulheres. Vamos começar aqui já a articular isso. E aí, em 1848, a gente vai ter página 61. A gente vai ter, então, essa convenção que vai acontecer em Nova York, e ela, junto com a própria Lucrécia, né, já que elas eram companheiras assim, de jornada, de luta, e minimamente elas tinham uma articulação, elas começam a falar sobre o sufrágio. Só que a Lucrécia, que sempre foi a militante, a ativista, não quis bancar a pauta do sufrágio. Ela falou, nossa, a gente já teve uma dificuldade enorme de articular esse espaço aqui. Agora, imaginem que a gente está pautando o sufrágio. Vão dizer que vão querer invalidar esse espaço. Não vão reconhecer o resto de todas as outras pautas que a gente colocar aqui. Então, eu prefiro que a gente retire essa pauta daqui. Vamos com calma. Não somente ela, mas as outras ativistas, as outras mulheres que estavam nesse espaço, começam a concordar com a Lucrécia de que era melhor a gente não pautar o sufrágio agora. Só que a Elizabeth já tinha dialogado anos anteriores, logo depois da Convenção de Londres, que foi essa anti-escravagista, com o Frederick Douglass. Lembrem que no primeiro capítulo e no segundo capítulo, a Davis sempre se refere a ele como o homem do direito das mulheres, que era como ele era chamado nos Estados Unidos. Aí, recapitulando, para se talvez alguém aqui não participou dos outros encontros. Frederick Douglass foi um abolicionista muito importante. Ele não se sabe exatamente a data de nascimento dele, somente o ano e a época, mas ele foi um dos principais abolicionistas e o cara que lutou pelos direitos civis. Ele tinha uma oratória muito boa, ele estava inserido dentro do campo que a gente chamaria hoje de ciências jurídicas, o direito, e ele conseguiu ser a principal liderança que a gente tem hoje nos Estados Unidos pela luta dos direitos civis.
E ele percebeu que o espaço dele era um espaço que ele poderia pautar não somente a libertação negra, mas principalmente o lugar das mulheres na luta. Então, ele percebeu que, naquele momento, as mulheres brancas eram as mulheres que ainda tinham certo capital que possibilitava que elas tocassem a luta. E aí, ele não teve problema nenhum de se articular com elas para pautar o direito das mulheres, para, aos poucos, ir alargando esses direitos para as mulheres negras. E, assim, o livro inteiro, se vocês chegarem na última página, vocês vão perceber que a Davis, ela só tece comentários muito positivos sobre a figura do Frederick Douglass, porque, pelo menos, eu não acessei nenhuma leitura hoje que mostrasse um outro lado dele, mas os registros que se tem é que, de fato, ele foi muito coerente em tudo que ele pautava, e ele estava sempre, inclusive, abrindo mão de coisas que fossem necessárias para que as mulheres não fossem visibilizadas nos espaços de luta, assim. Tanto que nessa convenção, que aconteceu em Nova York 8 anos depois da de Londres, que foi a propulsora de todas as lutas lá das mulheres, o Frederick Douglass, ele se junta com a Elizabeth, que era a única que tinha coragem de dizer a gente quer o direito ao voto, e ele diz, não, ela tem razão, a gente vai bancar o direito ao voto, a gente vai bancar essa luta aqui. E aí, no livro dele sobre o tempo e sobre a vida do período da escravidão, ele faz um relato, né? Eu não conseguia rebater os argumentos dela, isso se referindo a Elizabeth, exceto com desculpas superficiais como costumes, divisão natural de tarefas, vulgaridade da participação da mulher na política, a conversa de que sempre sobre a esfera feminina e coisas parecidas, tudo aquilo que a mulher competente, que na época não era menos sensata do que é hoje, desmentiam com os mesmos argumentos de que desde então tem sido usado, de modo recorrente e eficiente, e que nenhum homem teve sucesso em refutar. Se a inteligência é a única base verdadeira e racional para um governo, conclui-se que o melhor governo é aquele que extrai sua existência e seu poder das maiores fontes de sabedoria, energia e bondade à disposição. E aí ele fala, olha, não tem justificativa para a gente não pautar o direito dessas mulheres ao voto. Qual é a justificativa que a gente tem aqui, racional e legal? Não tem justificativa nenhuma. O que a gente tem é uma sociedade que cristalizou esses espaços com uma justificativa muito frágil, com a ideia de que existem lugares femininos e lugares masculinos. Mas eu estou disposto a pautar isso. E aí, ele bateu o pé e usou o espaço que ele tinha, né, de fala, para pautar isso. Então, esse poder, esse direito eleitoral começa sendo colocado ali. Essa convenção, ela vai impulsionar a Convenção Nacional de Pessoas de Cor Libertas, que acontece também nos Estados Unidos. E ali tem duas grandes questões que vão ser as chaves do debate que a Davis vai discorrer no capítulo inteiro. Assim. Primeiro, o que faz essas mulheres entenderem que a luta racial não somente possibilitou para que elas pudessem usar esses espaços para pautarem as suas coisas, mas também que possibilitou anteriormente que elas debatessem sobre o que elas estão levando para aqueles espaços, né? Então, tem duas questões chaves aí. O direito e o controle sobre o seu próprio corpo, que não estava colocado, e os direitos civis, que elas entendiam que a gente precisava, enquanto mulher, estar ocupando os espaços políticos. Somente assim a gente poderia pautar qualquer defesa, qualquer questão nesse sentido. E aí eu diria que tem um plano de fundo, que é o que norteia todo o debate, que é a divisão sexual do trabalho, né? Ela está colocada aí. Por que essas mulheres brancas chegam lá na frente, elas não vão comparar o casamento à escravidão? Porque o ideal de feminilidade que está colocado para essas mulheres brancas é um ideal que elas eram incapazes de continuar cumprindo. Lembrem que no capítulo 2, o Davis vai mostrar o impacto da Revolução e como que os processos de industrialização, eles fizeram com que as mulheres ficassem deslocadas dentro desse mito da feminilidade. A gente até então tinha uma mulher que conseguia
ser comparada uma com a outra, uma que consegue cumprir o seu papel social, que é de mulher boazinha, de uma mulher delicada, de uma mulher que é boa mãe, que é boa esposa. Com a industrialização, essas mulheres elas não ficam mais no espaço apenas doméstico. E aí, essas mulheres agora elas já são colocadas e relegadas a um lugar de subalternidade e de quem não consegue cumprir o mito da feminilidade. E o tempo inteiro a gente está falando aqui de mulheres brancas. As mulheres negras nunca estiveram dentro desse plano do mito da feminilidade. Nunca foi concedido para a mulher negra que ela não tinha que trabalhar, que ela tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido. Isso não significa que as mulheres negras não sofriam nenhuma opressão do tipo relacionada ao patriarcado, de que elas tinham que, além de trabalhar, além de fazer todas as tarefas, né? Aquele lance de, quando foi liberado para as mulheres trabalhar? Para as mulheres negras desde sempre, né? No Brasil mesmo, desde sempre, as mulheres sempre trabalharam, principalmente no período de escravidão, que mostra que elas estavam em condição de uma suposta igualdade no plano da construção da relação de trabalho. O que se tinha de adicional para se colocar ali era a violência sexual que elas ainda eram submetidas, para além de todas as tarefas domésticas. Então, além de uma escravização do corpo material, você tem também todo um processo de subjugação da própria subjetividade. Que isso aconteceu para os homens negros também, não se deu somente para as mulheres negras. O capítulo ele vai assim até praticamente dois terços do capítulo narrando como essas mulheres brancas conseguiram usar o espaço que era de pauta sobre o direito da população negra, afro-americana, para encapar suas lutas. Lá para o finalzinho é que a Davis começa a mostrar o quanto que a construção do espaço das mulheres brancas nas lutas pelos direitos políticos foi abrindo algumas brechas para que as mulheres negras elas pudessem, aos poucos, ir falando e ir construindo seus próprios espaços. Tem um momento aqui que mostra sobre a figura de uma Matilda, né? Ali na página 68. A Matilda, ela no primeiro jornal negro do país, foi publicada então uma carta de uma mulher negra sobre o direito das mulheres. E ela se identificava como Matilda e reivindicava a educação para as mulheres negras em uma época em que a instrução de mulheres era um assunto polêmico e bastante impopular. E aí eu vou voltar de novo para o que eu sempre tenho trazido nos debates. Vocês percebem que o tempo inteiro a educação é a ferramenta que as mulheres negras estão usando para conseguir qualquer tipo de emancipação? No processo de escravidão, a Davis mostrou lá as mulheres se articulando e promovendo a educação clandestina. Né? Mulheres que tinham sido alfabetizadas, criavam a escola noturna. Agora, imagine um regime de trabalho escravocrata, em que essas pessoas eram submetidas e elas ainda dedicavam suas noites para educar crianças, para educar outras mulheres. Elas percebiam e elas viam na possibilidade da educação uma ferramenta potente, real, assim, de emancipação não só racial, mas socioeconômica, etc. E o tempo inteiro, essas mulheres negras, elas estão... A Davis não fala muito sobre qual é o lugar não fala muito, não. Ela não comenta exatamente onde que essas mulheres negras estão colocadas, então, já que elas não estão na política, já que elas não estão participando da convenção. Mas, se a gente pega o período histórico, não só dos outros capítulos, mas dos capítulos que vão se seguindo, a gente vê que essas mulheres ainda estavam num trabalho que era considerado trabalho doméstico, né? A gente está falando do Velho Sul, que é totalmente do velho, que é totalmente do norte dos Estados Unidos. Então, a maneira como a escravidão impactou em cada um desses lugares foi diferente. No norte teve uma industrialização pesada. No Velho Sul, os trabalhos nas lavouras fizeram com que homens e mulheres negras convivessem de maneira muito mais próxima, porque eles estavam exercendo os mesmos tipos de trabalho. E aí, vozes como Frederick Douglass foi super importante para que a gente pudesse ampliar o debate, levar isso para um projeto e um programa que a gente diria que é um projeto que viria a legalizar esses direitos. Então, o tempo inteiro que estava sendo colocado aqui
era o direito político de pessoas, né? E é muito maluco como a população negra em nenhum momento disse, olha, esse espaço é nosso, a gente não está tendo direito nenhum, e a gente pegou essa convenção aqui anti-escravagista para a gente pautar o direito dos nossos, né? A gente não quer mulher aqui vindo dizer para você que esse é o nosso, que é o espaço delas. Muito pelo contrário, a gente observa aí uma participação e um lugar de alteridade que o Frederick Douglass o tempo inteiro se coloca, e outros homens negros e homens que estão presentes, muito potente. O que a gente vai perceber é que nem sempre isso ocorreu com as mulheres brancas em relação às mulheres negras, e com a população negra de maneira geral, né? Porque elas utilizam esses espaços para pautar as suas lutas, que, óbvio, é uma luta super válida, é uma luta que deveria ter sido encapada mesmo, não estou dizendo que não deveria acontecer, mas é como a discussão racial, ela é o plano de fundo para a gente pensar uma série de questões. E é muito do que a gente fala hoje sobre as cotas raciais. As pessoas querem defender cota social, mas quando chega na cota racial, elas, acho que... Aí vem com aquela desculpa que é muito de alguém que não leu a lei 10.309, que não leu nem mesmo a lei de cotas, assim, porque senão não ia ficar falando e não ia chegar nem ao nível de chegar e dizer que preto rouba vaga de branco na universidade. Isso é muito coisa de quem não sabe nem como funciona o sistema de cotas. E uma coisa que o movimento negro brasileiro sempre pauta é como foi a própria luta racial, a luta que começou a falar sobre cotas, que proporcionou que a gente tivesse hoje cota social. E falta muito de alguns movimentos sociais ainda hoje, inclusive de esquerda, reconhecer isso, né? A gente ainda tem movimentos, acreditem, existem partidos políticos, inclusive dentro do partido que eu construo, existem correntes que ainda não botam fé nas cotas raciais, consideram como uma ferramenta de dominação, consideram que é uma ferramenta capitalista, e isso mostra um desconhecimento total da história, assim, porque quando você vai pegar o tempo inteiro, a história mostra que o plano de fundo da discussão racial, ela é importantíssima para a gente pautar outras questões que estão dentro dessa discussão geral dos direitos civis. Aparece também as Sojourner, vou falar devagar porque ele está fazendo ali, Sojourner Truth, que é uma mulher negra que a Davis descreve como sendo uma que salvou os encontros de mulheres, porque essa mulher, ela vai fazer um discurso que vai ficar conhecido como aquela frase famosa, e eu não sou uma mulher, que ela vai falar sobre, afinal de contas, né, vocês estão aí falando que as mulheres são inferiores, que as mulheres não têm capacidade, mas peraí, eu vou dizer para vocês tudo que eu faço. E aí ela começa a dizer, mas eu não arei, não plantei, e eu também não carreguei... Não carreguei peso. Onde foi que estava o lugar de feminilidade aqui para mim, né? Onde é que estava colocado que eu não podia fazer tudo isso porque eu era mulher? Então, para algumas coisas, vocês entendem que esse é o lugar da mulher. Mas quando convém, eu, na condição de uma mulher negra, ninguém reconheceu que eu era feminina. Então, querem só reconhecer que eu sou feminina na hora de impedir que eu acesse os direitos políticos. E aí, eu vou encerrar, então, essa reflexão propondo para vocês perguntas que vocês tragam para nós, que nos coloquem a pensar hoje qual é o papel, então, da branquitude na discussão da luta antirracista. Porque o que está sendo colocado o tempo inteiro é aqui. É isso, nesse capítulo, né? A negritude se comprometeu politicamente com o direito de mulheres e de outros grupos sociais. Mesmo estando numa condição em que ela não tinha direito nenhum assegurado. Ela não segmentou o movimento. Ela utilizou esse espaço para potencializar as lutas. E hoje, o que o feminismo negro nos convida a fazer? O que os feminismos deveriam estar fazendo? O que o movimento, né, de mulheres da UDESC pode estar fazendo para impulsionar esses espaços? Claro, a gente já tem esse debate que é, com certeza, sem dúvidas, um primeiro passo. Mas o que pode sair daqui? O que as mulheres que estão presentes nesse espaço podem estar construindo para que a gente possa estar assegurando os direitos da população de maneira geral? Porque é isso, o espaço de movimento de mulheres não pode ser um espaço só para assegurar o direito de mulheres. Ele precisa ter uma compreensão de quais são os outros grupos sociais que também estão sem direitos.
Porque se a gente segmentar a luta, a gente não vai conseguir destruir o nosso inimigo comum que tem impedido que a gente assegure esses direitos. A gente tem hoje um sistema político, a gente tem um regime econômico que não possibilita que as pessoas saiam da miséria, porque ele se alimenta dessas opressões. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso de mãos dadas, né? A gente só sai dessa situação se a gente realmente reconhecer que existem condições para algumas pessoas que está muito pior do que para outras. E isso não é hierarquizar a luta, muito pelo contrário. Isso é reconhecer as especificidades e amparar uns aos outros numa luta que a gente diz que é antirracista, que não é o pontinho preto no Instagram, com a morte de George Floyd, e não é, no caso de uma... não é só postar o Brasil é terra indígena, mas o que a gente tem que fazer hoje, então? Né? A gente tem aí uma gama de grupos sociais ditos minoritários, que de minoritário não tem nada, principalmente no Brasil, e que precisam principalmente desses espaços que estão colocados aí para potencializar as suas demandas. E como é que a gente faz isso? Então, vou deixar vocês trazerem as perguntas e a gente vai debatendo. É isso. Deixa eu ver o chat aqui. Pessoal, então, quem tiver perguntas, eu peço para vocês se inscreverem no chat, para a gente se organizar. Tá dando para me ouvir? Ótimo. E sobre o que a Delza falou, né? Pareceu um pouco também em forma de pergunta sobre a gente pensar isso, pelo menos dentro da UDESC. Uma coisa que a gente tem pensado no Mulheres em Movimento é que, porque o Mulheres em Movimento basicamente é composto por mulheres brancas, a gente só tem uma integrante, infelizmente, que é negra, e o que a gente pensa é que o papel da mulher branca, o que a gente sabe até hoje, né, é primeiro ouvir as mulheres pretas, que, por exemplo, tem na universidade, para a gente saber como que a gente deve auxiliar. E, infelizmente, na UDESC a gente não tem muitas mulheres pretas para a gente ouvir e entender melhor as pautas e acompanhar, né, o que elas querem que a gente, tipo, ajude. E, então, eu acho que a importância é iniciar essa discussão, principalmente para trazer, para facilitar a entrada dessas jovens dentro da universidade. Então, se a gente não está tendo elas ali no movimento estudantil, e a gente colocou um vídeo esses dias da Luísa Bairros no Instagram, que a Luísa Bairros, ela fala sobre isso, que ela participou do movimento estudantil na época dela, na época da ditadura, e ela já era ativa no movimento estudantil, mas os estudantes do movimento estudantil que lutaram contra a ditadura e que são os nossos heróis hoje, eles não davam espaço para os jovens negros participarem, eles tinham desconfiança, e muitos negros eles eram vistos com desconfiança na questão da polícia, de denunciar. Então, além deles serem minoria como são hoje, tinha essa dificuldade no movimento estudantil, e tipo, pelo que eu sei de movimento estudantil, a gente ainda tem essa dificuldade da participação por conta da quantidade, né, de jovens negros dentro da universidade. A gente não tem nenhum professor negro na administração pública. A quantidade de pessoas negras, ela é bem pequena, e a gente também tem que pensar que o movimento estudantil você tem que ter tempo para participar. Então, às vezes tem muita gente que, tipo, tá interessada em construir e lutar pelo direito, mas lutar pelo direito, tipo, não é essa coisa assim tão romântica, né? Porque é fácil a gente ler a Angela Davis. Uma coisa que eu tava pensando na minha leitura, que a Angela fala, assim, de grandes heroínas e grandes mulheres e grandes homens que lutaram pela questão racial, mas foi como que a Delza falou, tipo, pessoas que estavam ali pegando o contraturno para dar aula. Então, assim, nem todo mundo tem essas condições, assim, às vezes mentais para isso. Então, acho que, tipo, esse mínimo suporte, sim, que a gente puder estar dando é importante. E também não romantizar, sabe? De, tipo, entender que é uma situação, tipo, difícil para as pessoas estarem militando. Então, nem todo mundo vai estar conseguindo militar. Então, a gente tem que ajudar também, tipo, dessa forma. Se a gente, no momento, está tendo condição e saúde para militar, que a gente, enfim, auxilie dessa forma. Mas eu vou deixar o pessoal falar. Eu tenho uma Delza, que é uma questão, assim, das minhas aulas de história, que eu lembro que meus professores sempre falavam da abolição, e eu percebi ali que a Ângela, tipo, não tocou tanto nesse assunto, é que muitas pessoas olham de um ponto de vista apenas econômico. Por exemplo, como se a Inglaterra, tipo,
precisasse da força e da mão de obra das pessoas e das mulheres brancas, e aí, tipo, veio o sufrágio, e que os escravos, né, tipo, eles já estavam, não estava sendo tão lucrativo você ter escravos, porque você poderia lucrar com a venda. Inclusive, uma curiosidade muito triste, o Brasil, além de ser o último país do mundo a abolir a escravatura, a última cidade no mundo que aboliu a escravatura foi Campinas, que é a minha cidade. Então, tipo, é interessante, assim, ler no livro que fala dos Estados Unidos e ter essa, tipo, realidade, sim. Mas é mais triste ainda você pensar que depois para o Brasil demorou mais ainda, e enfim, mas que essa luta, tipo, dessas mulheres dos Estados Unidos, de certa forma, ajudou também na luta das brasileiras. E é isso, tipo, essa pergunta, assim, se isso é uma forma de deslegitimizar a luta dessas mulheres que a Ângela apresentou, ou se, tipo, as coisas aconteceram em conjunto, assim, sabe? E a Valen é a próxima na fila de perguntas. Como nem era pergunta, era mais um comentário para contextualizar, tipo, a nossa realidade ali na UDESC, que a Delza estava falando sobre as cotas e como funciona ali na UDESC, por exemplo, assim, as pessoas que se inscrevem para as cotas raciais, elas não entram em ampla concorrência, então não importa se a tua nota é maior que a ampla concorrência, tu só vai entrar ali pelas cotas mesmo. Então, se tiverem mais pessoas, tipo assim, se tiver 3 vagas para pessoas negras, esse é o máximo que pode entrar pelas cotas, entendeu? Não pode ampliar nem por nota, nem por entrar nessa questão da ampla concorrência. E isso, ao invés de ampliar o acesso, só reduz, né? Diminui. A gente recebeu denúncia, assim, esses dias, e na verdade como funciona, sabe, as cotas da UDESC. Eu acho que esse é um meio e um caminho para a gente estar também lutando, assim, pelo acesso, sabe? Eu acho um absurdo, assim, como funciona as cotas ali. E era só esse meu comentário, assim, como algo material que a gente pode estar fazendo dentro da nossa universidade. Eu estava tentando voltar. Então, vamos lá. Obrigada pelas 2 questões, da Isabela e da Valentina. A da Valentina, eu não sei nem muito o que comentar, assim, né? Eu não acompanho direito o processo. Eu não acompanho o processo das cotas dentro da UDESC, então não sei direito como é que o movimento negro está se organizando ali. Mas eu vou tentar responder a questão da Isabela. A Isa tá cheia de questões, né, Isa? Sempre depois dos encontros, a Isa traz as questões. Aí eu falo, Isa, então fala, Isa. Aí hoje ela trouxe a questão de como a discussão socioeconômica é uma das vertentes, né? A justificativa de como se deu o processo abolicionista, ou de o que de fato justificaria o fim legal da escravidão, a gente não tem uma resposta única, por isso que eu acho que alguns grupos adotam umas, outros adotam outras, mas o que a gente não pode fazer de forma alguma é ignorar que o movimento abolicionista ele não é um movimento que não teve nenhuma importância, porque se a gente coloca o tempo todo a responsabilidade na estrutura socioeconômica e diz que foi as contradições da própria sociedade de classe que possibilitou que a escravidão fosse o fim da escravidão fosse uma possibilidade, já que não servia mais esse regime econômico, a gente está ignorando a luta de uma série de pessoas que lutaram bravamente para que a gente pudesse chegar minimamente a falar sobre a abolição. Então, não foi uma coisa simples, não foi um processo nem um pouco rápido, foi bastante lento, demorado, e que gerou uma série de debates. E, claro, nos Estados Unidos aconteceu de maneira muito diferente do Brasil. Então, é sempre também importante ter consciência de que as coisas aconteceram de maneiras não necessariamente similares nos Estados Unidos e no Brasil. O que a gente tem são alguns pontos de encontros que possibilitam diálogos. Então, hoje, se a gente pega uma obra da Davis e consegue reconhecer nessa obra que fala sobre o tempo inteiro mulheres afro-americanas
e a gente consegue encontrar o Brasil, consegue encontrar mulheres negras brasileiras nessas análises, é porque existem pontos que a gente precisaria falar que são fundamentais para a gente ver nesse livro do Mulheres, Raça e Classe. E eu acho que um deles é para mostrar o quanto que o racismo ele é, de fato, a questão central. Não tem como a gente... Eu vou falar central mesmo porque é central. Não tem que ter medo de dizer que o racismo é a questão central, que está o tempo inteiro fomentando outras opressões. A gente já chegou ao ponto de ter a abolição, a escravidão que a gente teve nos Estados Unidos, que teve em outros países, e o que os povos das Américas fizeram, principalmente com as pessoas que eles consideravam pessoas de cor, porque o racismo era a peça fundante. Então, existia uma ideologia racial que embasava isso. E a gente não pode ter medo de falar isso por medo de, mas então está ignorando questão de classe e questão de gênero. Isso não é ignorar, isso é reconhecer uma realidade que é fato. E muito negativa, por sinal, né? E muito ruim, por sinal, para a história da humanidade. Agora, o que a gente tem que conseguir observar é como esse racismo ele se relaciona com outras opressões e como ele, inclusive, vai fundamentando uma série de outras bases ideológicas que o sistema econômico vai se utilizando para ser reforçado o tempo inteiro. E hoje a gente tem um sistema econômico, que é o capitalismo, que ele não está nem um pouco interessado, né? Então, antes de pensar se a gente vai querer socialismo ou comunismo, ou o que seja o ismo, a gente precisa lidar com o que a gente tem hoje. Esse que a gente tem hoje representa contradições o tempo inteiro para nós, que não nos possibilita avançar em uma série de lutas, porque as respostas que a gente precisa, que a gente tenta buscar o tempo inteiro são respostas rápidas. E respostas rápidas que não nos dá condições da gente maturar a construção de soluções coletivas. Então, como que eu vou construir a emancipação da comunidade, sei lá, de uma comunidade periférica, se eu estou querendo encontrar respostas rápidas para ela sair da exploração econômica, para ela sair de uma exploração sexual? Enfim, isso não vai acontecer eu sentada no meu gabinete, com qualquer cargo que seja. Isso não vai acontecer eu sozinha falando com a associação de bairro, isso só vai acontecer num acúmulo real de lutas coletivas. Isso, inclusive, vou mais longe. Isso só vai acontecer quando a gente conseguir somar forças com outros movimentos sociais. A gente tem uma estrutura que não está possibilitando a gente fazer o básico. As pessoas estão lutando para conseguir comer, principalmente nesse governo que a gente está vivendo agora. Então, como esperar que esse espaço que a gente está aqui agora seja um espaço que vai ser o propulsor do fim do racismo? Ele é parte de um acúmulo de outras lutas. Ele se soma nesse processo. E ele não pode ser apagado do processo. Muito pelo contrário. Agora, é importante a gente ter essa consciência de que as coisas acontecem de maneira muito relacional. Sobre a questão das cotas na UDESC, eu vou ficar devendo qualquer reflexão, porque eu não acompanho o processo. Mas uma coisa é fato. Existe movimento negro na UDESC. Isso eu sei que existe. E eu acho que se a administração pública tem um centro acadêmico que está reconhecendo falhas nesse processo, eu, enquanto alguém que já foi integrante de centro acadêmico na direção executiva, eu não abriria a mão de procurar imediatamente o movimento negro e buscar, a partir desse movimento negro, os espaços de denúncias, os espaços legais de representação, de luta, para que as denúncias ocorram e que as reparações sejam feitas. O que a gente não pode é só identificar o problema e aceitar que não tem muitas pessoas negras e é isso aí. E isso não pode acontecer. Então, acho que buscar os espaços que já estão sendo construídos, porque a UDESC tem uma articulação de demanda histórica sobre questão racial muito forte, principalmente com o NEAB, né? E é sempre importante reconhecer que o NEAB não é uma pessoa. Eu sei que está aí uma grande mancha do que ocorreu nos últimos 3 anos, com as denúncias que rolaram de assédio, mas a gente não pode vincular um núcleo de pesquisa a uma única pessoa. Existe um acúmulo muito forte de luta por ação afirmativa ali. E eu acho que ali pode ser um lugar, por exemplo, que vocês possam tentar encontrar quem é o grupo que poderia, sei lá, tocar essa luta junto com vocês. E denunciar mesmo, né, as fraudes ou qualquer irregularidade na formulação das políticas públicas ali dentro da UDESC. Tá bom?
Não sei se tem coletivo de negros na administração pública também, teria que ver. Eu acho que é isso. Agora a gente... Opa! A gente agora tem 2 pessoas inscritas, que é o Flávio e depois a Jaqueline. A Bu, seu áudio foi um chiado. Bu, se você quiser, você pode digitar também. Eu vou passar para a Jaqueline, mas eu vou chamar o Abu, daí eu faço a pergunta para ele, qualquer coisa, se a gente não conseguir o microfone dele de volta. Pode ser eu, então? Isso, pode ser. Eu acho que a minha dúvida, assim, pelo que eu li do capítulo, né, pareceu que o movimento anti-escravagista era muito pequeno no começo, né, e também tinha a dificuldade de tá lutando com a opressão do patriarcado, do início da industrialização, e a minha dúvida é o seguinte, assim, tu falaste, né, que o movimento, que o racismo tem que ser como prioridade. Eu trago muito, eu trouxe um pouquinho para a luta, assim, de hoje, né, contra a minha luta feminista e o conservadorismo, que é colocar em primeiro lugar, e essa coisa do quantitativo, né, porque eu vi que o movimento foi pequeno, me pareceu, pelo que a Davis falou, não tinham muitas mulheres anti-escravagistas, né, mas que teve um papel importante, né, e que a gente, às vezes, hoje em dia, fica esperando quantidade e não qualidade, né, da formação dessas mulheres que se reúnem num grupo. Então, eu queria saber a tua opinião sobre isso, assim, sobre melhor quantidade ou qualidade, né, né, essa é a minha dúvida, assim, o que colocar em primeiro lugar, não sei se foi essa dúvida que eu fiquei mais, assim. Legal, obrigada, Jaqueline. Tem mais alguém com a mão levantada? Não pode fazer o bloco de 2 perguntas. Não? Não, pode falar. Então, a Jaqueline trouxe um ponto que bem, na verdade, é bem pouco comentado, assim, né? Se é melhor ter qualidade ou ter quantidade no movimento. Quando a gente para ver as questões práticas mesmo de movimento social, a Isa introduziu ali na fala dela, sobre, né, naquela fala breve dela, sobre o quanto que é difícil a gente tocar um movimento estudantil, por exemplo. Quem está no movimento social sabe que tem coisa pra caramba para fazer, e as pessoas que estão ali ficam sobrecarregadas, porque se a gente for para pensar, mesmo um movimento com 20 pessoas, ele está sempre sobrecarregado. Um movimento com 5 pessoas, ele está sobrecarregado. A verdade é que o sistema, ele não para de nos dar golpe o tempo inteiro. Então, se a gente for para pensar e esperar ter quantidade para as coisas acontecerem, a gente não vai fazer nunca, né? Então, hoje eu faço parte de uma corrente que tem pouquíssimas, dentro do pessoal, que tem pouquíssimas pessoas para tocar as coisas. Mas eu já observei que já teve momentos que teve muito mais gente e as coisas estavam sobrecarregadas do mesmo jeito. Porque o que vai, no final das contas, determinar o sucesso das ações nossas vai ser a nossa, primeiro, formação política. Então, estar nesse espaço e se colocar à disposição de aprender, eu acho que é o ponto principal. Então, não precisa ter quantidade de tempo de militância. É óbvio que o acúmulo de uma militância, ela te dá capacidade para pensar as coisas, às vezes, muito mais rápido. Então, eu chego em determinados lugares e, às vezes, eu consigo, raciocinar muito rápido sobre o que eu faria, porque eu já participei de uma série de espaços, então, já atuei muito com um espaço de representação em conselhos e diversos espaços, e não somente em luta de base. Então, eu consigo saber quais são as ferramentas que eu mobilizo para chegar num resultado mais rápido, mas isso não necessariamente garante que a efetividade da minha pauta vai acontecer, né? Porque o que a gente precisa, no final das contas, Jaqueline, hoje, é essa conscientização. Eu acho que falta, em primeiro lugar,
a branquitude se reconhecer enquanto grupo que tem privilégios, né? Eu acho que falta isso, falta entender o que são esses privilégios, o que quer dizer, o que é privilégio no final das contas, porque essa palavra privilégio, ela se tornou tão banalizada, né? No período de pandemia mesmo, meu Deus, todos os memes falavam sobre privilégio. Se você tem um quintal, você é privilegiado. Você tem comida em casa, você é privilegiado. Peraí, então agora direito político, direito social virou privilégio? Do que é privilégio? Então, os conceitos eles vão sendo banalizados e às vezes a gente vai abandonando eles por medo de ser mal interpretado. Mas a verdade é que o privilégio nada mais é do que essa possibilidade que a branquitude tem, historicamente, de acessar espaços, inclusive em cima das opressões que foram acumuladas no tempo histórico. Então, hoje, se a gente tem a política totalmente representada e totalmente representada por pessoas brancas, de classe média alta, gente com grana, capital político, financeiro, e a gente tem uma subrepresentação de pessoas negras, de pessoas da classe trabalhadora, é porque existe alguém se privilegiando nesse espaço, alguém que usou de uma estrutura que está colocada e que não está nem um pouco interessado de acabar com essa estrutura. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente conseguir mobilizar pessoas ao nosso entorno para debater os nossos problemas na sociedade atual. Então, quando a pessoa se dá conta, ela fala, ok, então ela se abre para esse movimento, sabe? Que é o movimento de escuta, o movimento de aprendizado e o movimento de formação política. Porque não adianta de nada também aquela pessoa que vai ficar 20 anos indo para os espaços só para ouvir como um bom samaritano. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de gente que queira fazer a transformação. E fazer a transformação sair, né, do seu lugar, se mobilizar e realmente cutucar aquilo que mais te privilegia na condição do que socialmente foi colocado como direito para ti, quando na verdade nada mais é do que desculpa para oprimir outro grupo, né? Então, eu e mulher negra que não sou LGBT, ou que pelo menos não me reconheço como LGBT hoje, preciso entender que o meu lugar hoje de não LGBT não precisa significar um pagamento da minha identidade. Eu não preciso fingir que não sou LGBT para poder ser reconhecida. Não é disso, porque às vezes as pessoas acham que quando fala de interseccionalidade, e quando eu uso a palavra central, eu não tenho medo mesmo, eu não estou nem aí se as pessoas pegarem e entenderem mal que eu estou querendo dizer que o racismo é prioridade, porque já deu, gente, já deu da gente ficar cheio de dedos para falar que o racismo é o problema central do Brasil. O Brasil foi fundado sob a escravidão. Quando a gente conseguir olhar para o racismo e entender o que ele significa, a gente não vai ter problema nenhum para falar contra o capitalismo. No dia que você entender o que é o racismo no Brasil, você não vai ter dificuldade nenhuma de pensar a luta anticapitalista. Isso vai se dar de maneira muito paralela. Você vai falar, cara, tá tudo interligado, por que eu vou ficar fingindo que sou, né, que estou dentro da sociedade capitalista e estou sendo bem-vinda por ela? Quando, na real, tudo que ela quer é a minha morte, ela quer a morte do meu povo. Então, eu acho que o que falta muitas vezes nos movimentos sociais, principalmente de esquerda, que é com quem eu dialogo, né, então nem pauta a direita, é reconhecer que, na verdade, eles só estão com dificuldade de conversar com a classe trabalhadora sobre as coisas que devem ser conversadas, porque eles não estão encarando os problemas reais da classe trabalhadora. O dia que a classe trabalhadora entender e conseguir perceber que a gente pauta aquilo que ela vivencia, ela não vai ter dificuldade de entender que o capitalismo é um problema, de entender o que significa esses partidos que se utilizam de uma série de ideologias para continuar tirando o direito delas. Só que a verdade é que a gente está muito distante, né, dessas pessoas. Então, o livro da Davis, né, eu sempre critico muito, assim, eu gosto muito da Boitempo, compro os livros dela, eu acho que é uma das melhores editoras, principalmente assim, da sociologia, a gente precisa pagar o pau para Boitempo, porque os livros são muito bons, que ela traduz, são bem traduzidos, assim, mas a Boitempo cobra caro pra caramba nesses livros. Então, quantas pessoas que estão aqui nesse debate conseguiram os livros? Eu nem sei como que o Centro Acadêmico se mobilizou no final das contas pelas doações, né? Tava rolando uma campanha, mas a verdade é que R$60, gente, é metade do valor de um gás hoje, né? Não é todo mundo tá podendo ter esse livro. E eu começaria, assim,
pelo pouco mesmo. Se eu sou, por exemplo, se eu tenho grana e eu tô querendo fazer uma ação, cara, eu doaria muitos desses livros para famílias negras, pessoas que dentro da comunidade estão fazendo um trabalho de educação de crianças, estão fazendo educação de jovens, de adultos. Começaria por aí. Eu começaria de algum lugar, porque a gente sempre começa de algum lugar. Né? Nenhuma revolução aconteceu com 50 mil pessoas de uma única vez. As pessoas, elas vão se construindo e elas vão se movimentando aos poucos. E sobre um ponto que tu trouxe também do capítulo, que era relacionado ao fato de inicialmente parece que tinha poucas pessoas na luta anti-escravagista. E aí eu vou pontuar qual é o contexto que a gente tem nos Estados Unidos de quem são as pessoas que podem lutar e que podem participar de convenções, né? Eram homens. Então, já era de se esperar que não ia ter uma expressão massiva mesmo de mulheres, porque essas mulheres não podiam falar. Né? Essas mulheres não podiam falar. Então, a frase da Sojourner Truth lá no final da convenção, que faz com que ela seja aplaudida de pé, isso não ocorre por acaso, isso ocorre porque essas pessoas, elas não ouvem a gente. Então, isso acontece muito nos movimentos sociais, né? Eu estou falando uma coisa que mulheres negras falaram, sei lá, 40, 50 anos atrás, na mesma juventude que eu vivi, e essas mulheres, com certeza, quando falaram, foram aplaudidas, porque finalmente decidiram ouvir elas. Se passaram não sei quantos anos, a minha geração está novamente passando pelo mesmo perrengue de acordar para a vida e entender que não é só o nosso mundo que existe pessoas passando por violências e segregações históricas, em detrimento de coisas que eu considero que são direitos, quando na verdade são privilégios. Né? É um pouco disso, assim. Mas não tenha medo de começar qualquer movimento com quantidade, assim. Esse não é o ponto principal. Quantidade é uma coisa que vai acontecer a partir da consequência do processo político que eu pautar. Porque não adianta de nada também, sei lá, filiar 1000 pessoas no partido e deixá-las soltas sem formação política. E não é isso que garante nenhuma vitória, assim. Obrigada, Delta. Essa é a pergunta do Flávio. Então, Flávio, eu acho que eu falei aqui, né, de alguma maneira, quais são as possibilidades da gente unificar os coletivos da nossa universidade. Eu acho que falta, nos coletivos, eu via muito isso, a incapacidade de abrir mão dos egos, daquilo que eu considero que é, tipo, muito importante, que é o meu autor. Eu já participei de uma ocupação, de 2015, que foi a minha última ocupação de universidade. Depois disso, fui ocupar a escola secundarista, porque eu falei, cansei, tô de boa desse movimento estudantil universitário. Porque foi uma palhaçada que fizeram na UFSC, que a gente ocupou, ficou lá faltando aula, a gente ficou lá sem comer, a gente ficou passando fome, e aí, no final das contas, depois de 3 dias de ocupação, que eram os estudantes negros que conseguiam segurar a ocupação durante o dia, os estudantes brancos, eu vou falar brancos mesmo, porque era a cor deles, né, de coletivos de esquerda, afiliados a partidos políticos, iam nos espaços à noite e promoviam as assembleias, porque eles eram os que entendiam da estrutura de uma assembleia. Então, tinha que esperar eles chegarem à noite para essas assembleias acontecerem. E era um momento também que a gente conseguia conversar com as pessoas do noturno. Essas pessoas simplesmente deliberaram pelo fim de uma ocupação, que na verdade aconteceu porque pessoas negras, que eram os estudantes majoritariamente beneficiados do restaurante universitário nas férias, estavam sem comer, estavam sem dinheiro para se alimentar. Então, o que faltou nesses coletivos todos? Visão de prioridade, né? Se você tem formação política sobre o que é racismo no Brasil, e eu falo, a questão racial é central. Quando você se dá conta do que o racismo, ele fundamenta as opressões, e o racismo está fundamentando hoje a desigualdade no trabalho, a desigualdade de divisão sexual do trabalho, de uma série de outras frentes, você não vai ter dificuldade nenhuma de reconhecer que aquela ocupação, por exemplo, é legítima. E você vai querer colar nessa ocupação, mesmo que você discorde de alguns processos. Porque é impossível consenso entre todos esses coletivos. A gente vai ter que sempre abrir um pouquinho mão de alguma coisa para poder unificar. É igual as benditas frentes, né? Ano que vem, não vai ser fácil definir quem é o nosso candidato. Por mais incrível que pareça, eu afirmo isso, assim. Parece ótimo e claro que a gente vai ter que defender o candidato que é contra o Bolsonaro. Mas a gente tem hoje dificuldades dentro da própria esquerda do nosso candidato, porque as pautas que a gente tem de esquerda estão sendo desviadas para algumas candidaturas, né? Elas estão sendo colocadas muitas vezes
somente como uma capa, quando, na verdade, o que é colocado como projeto na prática é outro. Mas qual é a prioridade do ano que vem? Tirar o Bolsonaro da presidência. Isso não pode ser um ponto de dúvida. É o que falta muitas vezes nos coletivos. Se você está propondo uma luta, sei lá, de garantia agora das terras indígenas, o que tem que ser colocado não interessa o que o movimento indígena vier fazer de erro no processo. O que está sendo colocado é que é um direito às demarcações de terras indígenas. Isso é um fato. Como a gente vai construir isso? Isso demanda tempo, isso demanda processo. Né? Não tem respostas prontas. A gente tem que vivenciar o processo e construir. E construir é doloroso, não é nada fácil. Não é fácil. Vai chorar, assim, nos processos, vai ter que participar de reunião que você vai voltar com raiva, mas você vai voltar lá e vai reconhecer naquele colega a pessoa em comum que o sistema quer matar. E aí você vai entender que o ponto X da questão não é a minha falta, mas quem é o meu inimigo em comum, né? Eu acho que é isso. Muito bom, Deusa. Eu sei que a Deusa tem um compromisso agora. Não sei se dá tempo de responder mais um do Marcos. Pode responder, eu posso responder do Marcos. Só dizendo que a gente vai ter 8 horas, tá, pessoal? Tá certo. Então, eu não vou me alongar aqui. Eu só queria aproveitar, então, tentar ser bastante sintético, e aí eu vou usar algumas imagens, né? O professor Darcy Ribeiro, né, ele consagrou uma frase que me toca muito, que é que o Brasil o Brasil, ele se vê numa situação que ele é formado por estupradores e estuprados. Essa frase do Darcy Ribeiro, né? E aí ele diz que não tem tempo para sentar e chorar, né? Se a gente se aplica em construir algo diferente, vai ter que construir a partir dessa realidade. Eu acho que a Angela Davis, ela tem um projeto nesse livro que é muito interessante, né? Que é pensar, então, qual seria, né, o projeto coletivo, né? Um projeto coletivo e um projeto em que envolvesse ali, né, a articulação dessas várias lutas, né? No Brasil, infelizmente, a gente ainda pensa muito, né, que o racismo é um problema que tem que ser resolvido pelos negros, né? E a Deusa coloca uma questão que eu acho que é fundamental, né? Quando a gente faz a pergunta qual é o problema do Brasil, né, a gente necessariamente vai ver a questão racial como algo central, né? Não tem outra opção. Eu acho que é isso, né? Nesse país que se constituiu através dessa relação entre estupradores e estuprados, a gente não tem uma outra opção. Eu acho que isso aí é fundamental. Isso quer dizer que a gente não tem que ser simpático à questão racial, né? À luta, né, do movimento negro, à luta dos negros contra, né, o racismo. Não é uma questão de simpatia, não é uma questão de empatia, é uma necessidade. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que parar de uma vez por todas de olhar para a mobilização dos indígenas, né, e achar que a luta pela demarcação das terras, né, é um problema dos índios e que a gente tem que ser simpático à causa indígena, né? Não, aquela questão é uma questão de todos nós, né? Então, a necessidade, né, de pensar, né, qual é o projeto, né, coletivo, o projeto de nação, enfim, qual é o projeto que a gente quer efetivamente realizar, é que vai fazer a gente pular esses muros que a gente mesmo se coloca, né, nessas pautas que a gente estabelece, né. Aí tem a luta, que é a luta dos indígenas, aí tem a luta, que é a luta, né, dos negros no Brasil, aí tem a luta, que é a luta das mulheres, e esse livro, ele fala exatamente algo diferente. Essa relação que a Ângela está fazendo aqui, ela aponta para a necessidade de lutar contra o capitalismo, né? E ela faz isso apontando que há uma articulação em que coloca também, né, a questão racial nos Estados Unidos como algo central, né, para ser pensado nessa luta contra o capitalismo. Então, não é uma questão de simpatia, não é uma questão de empatia, né? É uma necessidade. O Brasil tem que enfrentar a questão racial como algo central, né, para se pensar em qualquer projeto aí, né? Eu acho que isso não é nem uma pergunta, Deus, é um destaque que eu acabei querendo fazer. Legal, gente. Muito boas perguntas. Eu acho que eu respondi tudo, né?
Tem um comentário do Zé ali, tipo, não pode ser uma modinha, tem que ser incorporado na vida, no dia a dia. Respondeu Eles tudo. vivem E com o do Marcos opressão tinha e mais um racismo. comentário. É isso. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai precisar encerrar já agora, que a gente está uns minutinhos já atrasado. A Delza tem um compromisso. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo e declarar encerrado o nosso clube de leitura hoje. O próximo clube de leitura a gente vai mandar um e-mail com o link da nossa próxima chamada e do formulário para que a gente continue aceitando, para a gente ver a questão das doações dos livros, que a gente ainda não entregou, mas a gente ainda está com o formulário aberto. Qualquer dúvida, entrar em contato por e-mail, gente. Muito obrigada, Delza. Vocês querem ligar as câmeras para a gente fazer um print final? Vamos tirar um printzinho, se vocês puderem abrir a câmera e agradecer a presença da Stephanie. Alguém consegue tirar o print? A minha internet está ruim, não está aparecendo vocês. Eu consigo aqui. Podem tentar aí também. Ótimo. Obrigada. Então é isso, galera. Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo encontro. Leiam os capítulos e gente, tragam perguntas. Beleza, só uma dúvida, qual vai ser o próximo capítulo? Capítulo 4. 4 mesmo. Capítulo 4. Tá. Vocês mandaram pra gente o link do PDF, né? É aquele mesmo? É aquele mesmo. Isso. É o racismo no movimento sufragista feminino. Tá, obrigado. Fechou, então. Vejo vocês na próxima Obrigada, semana. Giliardi, pela presença. Vou lá para minha aula, gente. Tô faltando Pela aula. ajuda aí. Boa aula, Delza. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela presença. Boa noite. Tchau para todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.